nesse vídeo eu vou te falar por que eu comecei a produzir conteúdo lá no Substack e também vou te dar aqui alguns argumentos e eu tenho certeza que eu vou te influenciar ao longo desse vídeo para você também postar conteúdo lá no Substack, né? Uma nova rede social, na verdade não tão nova assim, mas que muita gente está falando aqui que é a próxima onda da internet, tá? Então assiste o vídeo até o final, que como eu falei, você vai ser influenciado e assim que terminar esse vídeo você vai criar uma conta lá no Substack. Então, antes de começar com o vídeo, deixa eu me apresentar. O meu nome é Peter Coutinho. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, onde eu falo principalmente sobre criação de conteúdo, né? De uma maneira mais olho no olho, né? Sem firula. Poxa, só eu e você aqui, a gente conversando sobre criação de conteúdo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aí crescer no YouTube e também no Substack, eu diria, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Galera, vamos lá. Eu admito que eu fui influenciado, tá? Fui influenciado pelo Johnny Vicari, não sei se vocês conhecem, com certeza vocês conhecem, é um youtuber bem grande aqui que fala sobre produção de conteúdo. E ele fez um vídeo recentemente sobre o Substack. E aí, cara, eu tenho que admitir que ele utilizou argumentos muito bons, tá? Muito bons mesmo. E eu criei uma conta lá no Substack. Criei uma conta, primeiro eu comecei a olhar assim, os conteúdos que a galera tava postando e tal. Aí eu comecei a postar também algumas notas. E aí eu tenho que dizer que, de fato, ele tá certo. E o Substack é incrível. E eu vou começar a produzir conteúdo no Substack também, tá? E aí, vamos lá. Fiz aqui algumas anotações no meu caderninho aqui, que já é figura central no canal, te explicando por quê. Então vamos lá. Antes, deixa eu fazer um contexto, né? Você que talvez caiu de paraquedas aqui, né? Não sei como você encontrou esse vídeo. Você deve estar se perguntando, poxa, o que diabos é o Substack? Cara, o Substack é uma rede social que surgiu lá em 2017, né? Então ela já tem aí 8 anos de idade. Só que é uma rede social que começou a crescer de fato do ano passado para cá, né? E ela tá ganhando cada vez mais usuários. E aí vamos lá, como que funciona o Substack e por que essa rede social é tão interessante? O foco dessa rede social é principalmente para newsletters, ou seja, são textos aí mais robustos, eu diria, né? Com mais detalhes, uma escrita de fato assim, quase como se fosse um artigo de opinião, onde você envia diretamente para o e-mail das pessoas. Então é uma rede social que, por exemplo, você se inscreve aí na pessoa que você quer, e aí quando essa pessoa produzir um newsletter, você vai receber aí um e-mail onde você vai poder abrir esse e-mail e ler a newsletter, ou senão você olha aí pelo próprio aplicativo. Então o foco principal é nessas newsletters que, como eu falei, são basicamente aí artigos de opinião, certo? Então o grande destaque do Substack é isso. Mas além disso, o Substack ele também tem outras funcionalidades. Ele tem um Notes, que é quase como se fosse assim um Twitter, onde você publica assim pequenos textos. Também tem a possibilidade de você postar vídeos também, tá? Você pode postar vídeos. Esse vídeo aqui, por exemplo, eu também posso postar no Substack. Inclusive, talvez eu poste, mas isso ainda eu vou pensar mais no futuro. E também você pode acabar postando podcast. Então é uma rede social completa. Óbvio que o foco é principal no texto. Então, tanto as newsletters como também as notes, certo? Então você pode acabar utilizando essa rede social dessas diversas formas. E além dessa utilização, o Substack ele tem alguns pontos muito importantes e que mostram que essa rede social de fato é diferente e por isso que muita gente está gostando dessa rede social. Primeiro ponto e mais importante é que quando você se inscreve, a pessoa, né, você entrega o e-mail para a pessoa que você está se inscrevendo. Tá? Então, por exemplo, todas as pessoas que se inscreverem no seu canal, você vai ter o acesso desses e-mails. E isso é algo muito importante, galera, porque para você conseguir um e-mail na internet é algo muito difícil, tá? Muito difícil. Tem gente que investe milhares, milhões de reais, de dólares para conseguir e-mail do povo. Então, assim, isso aí você consegue e-mail, digamos assim, muito fácil, só produzindo conteúdo. Então, esse é o primeiro chamariz dessa rede social. Você consegue o e-mail da galera.
Outro ponto muito importante é que o Substack, ele não tem AdSense no Substack, tá? Você não é que nem, sei lá, o YouTube que te paga por visualização, o Twitter também faz isso. Lá não tem. Lá você ganha diretamente das pessoas que se inscreverem. Quando você vai entrar lá no Substack, você tem duas opções. Você tem as pessoas que vão te assinar de graça e as pessoas que vão te assinar pagando. Então, você recebe dinheiro dessas pessoas que vão assinar o plano pago, certo? E aí, para você fazer o plano pago, é só você entrar aí nas configurações e habilitar, tá? Então, você recebe diretamente das pessoas que são inscritas no seu canal e aí, obviamente, que você vai escolher qual que vai ser o valor que você vai acabar cobrando para a galera receber o seu conteúdo exclusivo. Então você ganha diretamente das pessoas que se inscreverem no seu canal. E um ponto interessante é que o Substack pega apenas 10%, que na minha opinião é ótimo. O YouTube, por exemplo, pega uma fatia absurda da porcentagem, que eu acho ridículo, mas beleza, né? O YouTube também não tem concorrência, então é óbvio que ele vai fazer isso. Mas no Substack só tem 10%, que é bastante interessante. E lá não tem propaganda. Então, cara, tu não vai ser, assim, aquela enxurrada de propaganda chata, sabe? Que nem aqui no YouTube, que tu tem que pagar o YouTube Premium pra não ver aquelas propagandas, ou qualquer outra rede social que tem 1 milhão de propaganda. Então, tu não tem isso, e o teu feed, você consegue personalizar o feed para aquilo que você quer, sabe? Então, assim, esse é um dos principais pontos. E também o último destaque que eu queria falar sobre o Substack é que o Substack, pelo menos por agora, óbvio que talvez daqui a alguns anos, espero que não, mas talvez alguns anos isso mude, mas o Substack, pelo menos pelo que eu tava olhando, cara, tem muito conteúdo de valor, tá? É uma rede social diferente, sabe? Não é aqueles conteúdos assim, chulos, aqueles conteúdos vulgares. Óbvio que vai ter aqui e ali, sabe? Já encontrei alguns textos assim genéricos escritos com chat GPT, beleza, óbvio que vai ter aqui e ali. Mas é uma rede social onde de fato parece que as pessoas querem produzir conteúdo, elas querem escrever, elas querem aperfeiçoar a sua escrita, trazer conteúdo de qualidade, sabe? Não é aquela coisa vulgar, ridícula, que nem a gente vê em outras redes sociais, voltadas para treta, voltadas para polêmica. Não. O Substack, de fato, pelo menos agora, agosto de 2025, parece ser algo bastante diferente na produção de conteúdo. De novo, não sei se daqui a 2, 3 anos isso vai mudar, não sei, espero que não, mas pelo menos por enquanto é uma rede social que eu vejo muito conteúdo de valor nela. Então esses são os principais pontos do porquê que o Substack tá ganhando muito destaque. Eu acho que por si só, acho que esses argumentos aí já te deram uma pulguinha aí atrás da orelha e talvez você já vá se inscrever lá no Substack, né? Criar sua conta. E aí, vamos lá. Por que eu falei que eu tô gostando bastante? Justamente por esses pontos, né? E como eu falei, é uma rede social que tá trazendo muito conteúdo de valor. É uma rede social que é difícil você crescer, tá? Então, assim, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu só tenho 3 inscritos. Só tenho 3 inscritos, mas é difícil para você conseguir público. Mas, ao mesmo tempo, eu tô percebendo que esses inscritos, eles acabam sendo muito mais importantes do que em outras redes sociais, porque eu sei que essas pessoas vão receber o meu conteúdo e eu sei que quando eu criar um conteúdo pago, muita gente vai querer pagar. Eu sei que essas pessoas vão receber os e-mails e tudo mais, vão receber os notes. Então, apesar de ser difícil de criar o conteúdo, eu tô vendo, né, que é difícil você estar crescendo aqui no começo, eu vejo como muito valor, né, essa subida aqui de inscritos. Então, o primeiro ponto é esse. E aí eu tô gostando bastante da plataforma, cara. É uma plataforma, assim, visualmente muito... Não é aquela plataforma que tem uma enxurrada de coisas, sabe? Tipo o Twitter, cara, que o Twitter... Cara, é 1 milhão de coisas, você começa a ficar maluco quando você começa a ver o Twitter durante muito tempo, sabe? Não tô percebendo isso. Como eu falei, é uma rede social que traz muito conteúdo de valor, sabe? Não tem aquele conteúdo raso, chulo, que nem outras redes sociais. Óbvio que, como eu falei, vai ter aqui e ali texto de chat GPT, né? Galera que faz com chat GPT, beleza, óbvio que vai ter. Mas tô percebendo que é a minoria. E aí, vamos lá. Por que eu vou criar conteúdo e como é que eu vou fazer?
Até o momento dessa gravação só postei notes, mas eu já percebi que esses notes acabam sendo muito interessantes, tá? Porque não é aquelas questões rasas que nem o Twitter. São notes, são textos curtos, mas que acabam ainda assim trazendo muita informação. Então, os notes por si só já é bastante interessante, mas eu vou começar a produzir conteúdo também das newsletters, né? Até difícil falar esse nome. Eu vou falar artigo mesmo. Poxa, o nome é artigo. Não tem para que eu falar outra coisa. É um artigo. Então, assim, eu vou começar a produzir esses artigos também. E o que mais me chamou a atenção, cara, é que assim, no Substack você pode ter o seu nicho. Então, eu vou falar sobre conteúdo. Vou falar sobre, sei lá, programação. Vou falar sobre criptomoedas, etc. Você pode ter um nicho. Mas, como ao mesmo tempo aquele perfil é o seu perfil pessoal, você também pode acabar falando sobre outras coisas. Então, eu vejo que o Substack ele tem essa faceta de, ao mesmo tempo, ser um conteúdo nichado que vai te dar muita informação e vai acabar complementando, por exemplo, o meu conteúdo aqui no YouTube, eu posso acabar falando sobre outras coisas. Então, por exemplo, lá no Substack, o meu principal foco vai ser produzir notas e artigos focados para criação de conteúdo no YouTube, para desenvolvimento pessoal, rotina, essas coisas. Esse vai ser o meu principal foco, tá? Já vou avisando. Caso você tenha interesse aí em se inscrever no meu Substack, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Já vou avisando que esse vai ser o principal conteúdo. Mas eu não vou falar só disso. Poxa, eu tenho outros interesses. Então, assim, cara, eu gosto de Bitcoin. Poxa, eu gosto de cinema, sabe? Sou formado nisso, inclusive. Então, assim, de vez em quando eu vou produzir conteúdo sobre isso também. E isso eu acho muito interessante, porque você pode acabar produzindo muitos textos, sabe? Eu já vi, por exemplo, muitas pessoas que de fato acabam produzindo contos, pessoas que produzem livros. Então, assim, eu já vi gente, cara, que tá fazendo livro e cada semana acaba produzindo um capítulo e divulgando na newsletter esse capítulo. Cara, um conteúdo muito interessante. Então, o Substack, e é por isso que eu vou produzir conteúdo no Substack, além de ser uma rede social muito interessante e que tô vendo que tem muito conteúdo de valor, cara, é uma rede social que eu vou utilizar para complementar o meu conteúdo no YouTube, no texto, mas ao mesmo tempo eu posso falar sobre outras coisas, eu não posso ficar preso, porque aqui no YouTube existe essa delimitação. Poxa, se eu chegasse aqui e fizesse um vídeo sobre cinema, as pessoas iam ficar completamente perdidas. No Substack, não. Então, isso eu achei muito interessante. E, inicialmente, né, falando agora sobre formas de monetizar. Inicialmente, eu vou estar produzindo apenas textos gratuitos, certo? Até porque eu acho meio assim, nada a ver eu já começar a cobrar, porque eu não tenho uma audiência grande, então eu não acho que faz muito sentido eu começar a pagar por essas inscrições, sendo que eu não tenho audiência, não tenho grande relevância. Mas a partir do momento eu vou sim começar a cobrar. E aí eu vou acabar dividindo em dois pontos, né? Eu vou trazer aí alguns textos que vão continuar, obviamente, sendo gratuitos e alguns outros textos que vão ser aí pagos. Então eu vou conseguir lidar nessa situação. E uma outra coisa muito interessante, cara, é que faz muito tempo que eu não escrevo, tá? Isso aqui é bem pessoal, cara. Faz muito tempo que eu não escrevo. Eu sinto que eu venho abandonando cada vez mais o hábito da escrita. E assim, eu escrevia muito, tá? Eu escrevia muito, principalmente roteiro. Já escrevi, assim, alguns livros. Nunca publiquei nada, mas eu escrevia muito também. E eu sinto que de um tempo pra cá eu tinha parado com isso. E vendo uma rede social que é principalmente focada em textos, né? Beleza, poxa, ela tem a opção de podcast, ela tem a opção de vídeos, mas o foco mesmo são os textos. Então, vendo uma rede social de textos, cara, isso me deu um gás para voltar a escrever também. E é muito interessante, inclusive eu até tava colocando assim na minha agenda pessoal, né, no meu cronograma, de tipo, começar a escrever na primeira... Assim que acordar, sabe? A primeira coisa que eu vou fazer, poxa, acordei, tomei um café, vou escrever, sabe? 30 minutinhos que seja. E eu acho que esse hábito tem tudo pra ser extremamente importante pra mim. E aí, vamos lá, cara. Por que tu deveria criar conteúdo também? Poxa, eu acho que eu já te dei
todos os argumentos, né? É uma rede social muito boa, não é uma rede social que, cara, simplesmente assim, não tem propaganda. É uma rede social que tem conteúdo muito interessante, é uma rede social que não vai te fazer ficar escravo do algoritmo, é uma rede social que tu pode monetizar, é uma rede social que tu pode escrever textos de qualidade, é uma rede social que pode te fazer parar de ficar viciado em outras redes sociais idiotas, tipo Twitter e Instagram. Então, cara, simplesmente produza conteúdo. E aí você pode se perguntar, poxa, mas eu não sei que conteúdo produzir. Meu, simplesmente escreve aquilo que tu tá na cabeça. Tu não precisa chegar e já tá incrivelmente assim especializado. Nossa, as pessoas elas têm uma ideia assim na cabeça. Elas precisam ser perfeitas para já começar a produzir conteúdo. Cara, não precisa. Simplesmente, poxa, eu tive uma ideia aqui de um texto, queria falar um pouco sobre isso. Cara, vai lá, escreve e posta. Então, eu acho isso, tá? Eu acho isso. E eu acho que pode ser extremamente interessante para sua produção de conteúdo. Então, assim, galera, como eu falei, vou estar deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o meu link para você me seguir lá no Substack, tá? Vou estar produzindo conteúdos bastante interessantes lá. Pelo menos essa é a ideia, né? Você pode me julgar lá se você vai achar os meus textos interessantes ou não, mas a ideia é produzir conteúdo de valor, um conteúdo que acabe aí dialogando aqui com o canal no YouTube, mas também traga outras versões aqui da minha persona, né? Então, é isso. Eu vou estar deixando aparecendo aí em tela agora um vídeo que eu gravei sobre como encontrar um nicho aqui no YouTube, né? Porque eu acho que dialoga muito com esse vídeo aqui também, para caso você tenha aí em dúvida no que postar, etc. Então, esse vídeo vai estar aparecendo agora aí em tela, é só clicar que você vai ser redirecionado. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, a gente se vê até a próxima e tchau!